último, já partindo para a nossa conclusão, o último argumento o último insight que eu trago aqui da escrita do Meyer Pillman é exatamente dentro do capítulo que ele dedica à expiação, capítulo 7 do seu livro. Ele fala de maneira muito apropriada a respeito dessa tradição da prática litúrgica do povo de Israel. Porque nós não podemos compreender a mensagem do Evangelho se nós não estivermos atentos àqueles detalhes que aconteciam na liturgia, na cerimônia, no ritual do povo hebreu. Eu gosto de usar um exemplo bom sobre isso, que é com relação ao cordeiro. A gente diz assim, aquela frase de João Batista, lá às margens do Jordão, quando viu Jesus. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para uma pessoa que não tem nenhuma familiarização com essa figura, qual é o entendimento que você tem disso aí? Cordeiro que tira pecado, quer dizer, um animal que tira pecado. É preciso, portanto, conhecer a prática que é usada dentro do contexto cultural daquele povo. Então ele trabalha bastante isso. E essa palavra expiação é exatamente a palavra que se refere a essa liturgia ou a esse ritual que coloca um animal substituindo o pecador. Ele até coloca aqui como conceito de expiação, dizendo que vem do hebraico, significando literalmente cobrir, fazer expiação, purificar, quitar, reconciliar, pacificar, ser misericordioso, perdoar. Esse é o sentido da expiação. E aí, ele pergunta aqui no seu texto assim: existe alguma expiação pela violação da lei? Aqui você entende o seguinte: há uma exigência de Deus para com o homem. Qual? Obediência. Mas o homem desobedeceu e assim pecou. Depois Deus promulgou a lei por intermédio de Moisés. E a lei foi um documento oficial. Mas ninguém cumpriu essa lei. As exigências da lei não foram cumpridas, satisfeitas. Então, as pessoas estavam em condenação porque não puderam satisfazer a exigência da lei. Então, ele pergunta assim, existe alguma expiação pela violação da lei? Aí traz 3 respostas. A primeira resposta diz: a expiação não é possível. Por quê? Não seria possível, porque essa lei ela é inexorável, quer dizer, é uma lei que ela exige seu cumprimento. Não cumpriu, então está condenado. Então a expiação não é possível. A outra resposta que se dá é essa: a expiação não é necessária. E aí por que não é necessária? Porque Deus é um ser amoroso, é um Deus amoroso. Ele não vai condenar a pessoa. E a terceira resposta é a resposta que diz assim: a expiação é tanto necessária quanto possível. Possível porque Deus é gracioso, bem como justo. Necessária porque Deus é justo, bem como gracioso. Veja que interessante. Se você olhar para a primeira resposta, a expiação não é possível, você está enfatizando, você está exagerando a justiça de Deus. Quer dizer, Deus é tão justo que vai ter que condenar. A segunda resposta, que diz que a expiação não é necessária, ela está enfatizando o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Está dizendo assim: Deus é tão amoroso que não vai condenar. Mas aí ele diz que ela é tanto possível quanto necessária. Ela é possível porque Deus é gracioso, quer dizer, Deus é amoroso. E ela é necessária porque Deus é justo. Mas como fazer isso? Aí ele traz aqui a conclusão. Olha só, as pessoas que dizem que a expiação não é possível, elas exageram a justiça de Deus e excluem a sua graça. Já aqueles que dizem que a expiação não é necessária, exageram a graça de Deus e excluem a sua justiça. Mas aí como é que isso pode ser resolvido? Isso pode ser resolvido no Calvário, quer dizer, no sacrifício de Cristo. Porque olha só, eu transgredi a lei, então eu mereço a condenação, porque a justiça está exigindo a minha condenação. Mas Deus é um Deus de amor. Ele não quer me matar, me condenar à morte e me matar, porque Ele me ama. Mas Ele não pode simplesmente não fazer a justiça sobre mim, porque aí Ele deixa de ser justo. Então é aquela
aquele paradoxo, né? Aquela colocação de Deus. Ou ele é justo e não é amoroso, ou ele é amoroso e não é justo. Por quê? Se ele for amoroso, ele me livra da condenação, mas deixa de ser justo. Se ele for justo, ele me condena e me mata, mas aí deixa de ser amoroso. Então, como é que se resolve isso? A solução está na expiação, porque ela é a substituição. A pessoa que seria condenada, ela é substituída. Por quem? Por Cristo. Por isso que tem uma palavrinha que usa, a palavra, não é dicotomia, né? Mas é esse problema, vamos colocar assim, esse problema que aparentemente parece insolúvel, ele é resolvido com a expiação. É a expiação que resolve o problema de Deus aplicar a justiça sem deixar de ser amoroso e aplicar o seu amor sem deixar de ser justo. Por quê? Porque Cristo nos substitui no sacrifício que acontece lá no Calvário. Então a conclusão dele é essa: ó. O castigo do pecado foi pago no Calvário e a lei divina foi honrada. Dessa maneira, Deus pôde ser gracioso sem ser injusto e justo sem ser inclemente. Então veja que aqui foi mais uma forma objetiva e prática que o Meyer Pillman trouxe-nos a respeito do trabalhar de Deus na doutrina da salvação.